O tecido delicado do vestido escorria pelo corpo de Angelique como um fio de prata sobre a superfície de um lago tranquilo. Valentina Petrovna levou a mão aos lábios, sentindo o peito apertar enquanto os olhos se encheram de lágrimas. Sua filha, seu maior tesouro, estava ali, diante do espelho, envolta em um vestido de noiva imaculado, branco como a neve, leve como uma brisa, com rendas finíssimas bordando a barra e as mangas. Mãe, pelo amor de Deus! Angelique virou-se, percebendo no reflexo do espelho o rosto emocionado da mãe. Não chore, senão eu também vou desandar, e adeus maquiagem. Valentina Petrovna enxugou uma lágrima com a ponta do avental, sem conseguir se conter. Você está deslumbrante, minha princesa. Seu pai estaria tão orgulhoso. O nome do marido falecido saiu em um sussurro, como se pronunciá-lo alto pudesse reabrir uma ferida que nunca cicatrizou por completo. Faziam 3 anos, mas a cena ainda se repetia em sua mente com uma clareza dolorosa. Uma manhã comum, café da manhã, um beijo de despedida, e 2 horas depois, a ligação da fábrica. Venha rápido, Valentina Petrovna. Viktor Mikhailovich passou mal. Um infarto aos 44 anos. Os médicos apenas balançaram a cabeça. Excesso de trabalho, estresse, predisposição genética. Ele sempre dizia que você seria a noiva mais bonita do mundo, lembrou Valentina, ajustando o véu da filha. Lembra quando vocês dois dançavam na cozinha? Você com 5 anos, ele te colocava em cima dos sapatos e girava sem parar. Angelique mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Lembro. Ele falou que seria o primeiro a me parabenizar no meu casamento. Valentina virou-se para a janela, secando as lágrimas com discrição. Não queria que a filha visse seu descontrole. Quase 3 anos sozinha, sustentando a casa depois da morte do marido, e ali estava ela, de pé. No início, achou que não aguentaria. Perdeu o emprego na fábrica, arrumou trabalho em uma empresa de limpeza, 12 horas em pé, e ainda tinha a casa para cuidar e uma filha na universidade. Os primeiros meses foram um pesadelo, mas elas conseguiram superar. E lembra como conheceu Timofei? Valentina mudou de assunto de propósito, notando a sombra de tristeza no rosto da filha. O semblante de Angelique se iluminou. Como esquecer? Foi a Lena Suvorova quem me arrastou para aquela festa de estudantes. Eu nem queria ir, estava com o trabalho atrasado, mas acabei indo, e olha só, 1 ano e meio depois, estou me casando. Ela rodopiou diante do espelho, admirando cada detalhe. O vestido era simples mas elegante, escolhido a dedo nas poucas economias que conseguiram juntar. Valentina ainda sentia um aperto no coração por não poder oferecer algo mais luxuoso, como faziam outras mães de noivas com condições melhores. Você viu o olhar dele quando me viu pela primeira vez? Angelique falou em um tom sonhador. Parecia que o sol tinha nascido só para ele. Veio até mim, sério, se apresentou com nome e sobrenome como um professor. Valentina sorriu. Timofei lhe caíra nas graças desde o primeiro momento, educado e inteligente, olhando para Angelique como se ela fosse o maior milagre do mundo. E os pais dele, pelo que sabia, eram pessoas de posses. O pai dono de uma construtora, a mãe chefe de um setor em um hospital. Embora Regina Borisovna, desde o primeiro encontro, 8 meses atrás, tivesse deixado claro seu desdém, Timofei levou Angelique para conhecê-la, e a recepção foi fria. Um chá servido com relutância, olhares avaliadores como se estivesse inspecionando uma mercadoria, perguntas indelicadas sobre a família, a profissão, os estudos. Quando soube que Valentina trabalhava em limpeza, torceu o nariz como se tivesse mordido um limão. Mãe? De repente Angelique afastou-se do espelho e sentou-se na beirada do sofá, amassando a renda do vestido entre os dedos. Havia algo em sua voz que fez Valentina se alertar. Sentou-se ao lado da filha e segurou suas mãos geladas. O que foi, meu amor? Os olhos de Angelique encontraram os da mãe, cheios de medo. Estou grávida. 4 meses. Valentina congelou, tentando absorver a notícia. Depois, apertou com mais força as mãos da filha. E você ficou calada todo esse tempo? Tinha medo que você ficasse brava. Medo que adiássemos o casamento, confessou Angelique em um sussurro. No começo eu mesma não tinha certeza, depois achei que daria tempo de nos casarmos antes de ficar óbvio. Mas agora o vestido mal fecha. Um soluço escapou, e Valentina a puxou para um abraço. Boba, isso é motivo para comemorar. Vou ter um neto ou uma neta. E o vestido? A gente ajusta se precisar. A Regina Borisovna vai me matar. Angelique enxugou uma lágrima. Ela já me trata como se eu fosse uma empregada. Se descobrir a gravidez, vai me fazer passar vergonha. Não vai, não, Valentina respondeu com firmeza. Enquanto eu estiver aqui, ela não ousará. Vocês se amam, você e Timofei? Muito.
Angelique sorriu entre lágrimas. Quando contei para ele, ficou tão feliz. Diz que quer um menino. Então está resolvido. O resto são detalhes. Valentina beijou a testa da filha. O importante é que se amem. E problemas, a gente já venceu outros maiores. Um toque seco e imperioso na campainha as fez estremecer. Angelique empalideceu. Ela murmurou sem voz. Disse que viria verificar os preparativos. Valentina endireitou os ombros, ajustou a blusa caseira e foi atender. Na porta estava Regina Borisovna, alta, impecável, com o cabelo arrumado e as unhas perfeitas. Lançou um olhar de cima a baixo em Valentina antes de entrar sem ser convidada. Boa tarde, Valentina Petrovna, não é? Pronunciou o nome e sobrenome com uma pausa calculada, como se estivesse fazendo um favor. Resolvi passar para checar como estão os preparativos. Afinal, o casamento do meu único filho não é brincadeira. Ela avançou até o quarto e parou ao ver Angelique no vestido de noiva. Regina franziu os lábios, examinando a futura nora com um ar crítico. Bom, vamos ver. O vestido é modesto. Eu até ofereci ajuda para escolher em uma boutique decente, não nessas lozinhas. Fez um gesto vago com a mão, como se descartasse algo sem valor. Mas se já está escolhido, tudo bem. Aproximou-se, puxando o véu sem cerimônia e alisando as pregas do tecido. Essa cintura está estranha, não acha? O vestido parece justo demais. Será que engordou antes do casamento? Timofei não gosta de moças acima do peso. Sempre teve bom gosto. Angelique encolheu-se e Valentina sentiu a raiva ferver por dentro. E o penteado? Regina continuou, ignorando o desconforto da noiva. Espero que não seja a versão final. Muito comum. Os Kostronskis sempre tiveram padrões elevados. Timofei é um jovem refinado, de família tradicional. Eu entendo que vocês... Fez uma pausa carregada de significado. Mas gostaríamos de um pouco mais de adequação. Essa última provocação foi a gota d'água. Regina Borisovna. Valentina posicionou-se entre a visita e a filha, erguendo a voz com calma determinada. Vamos falar claro. Pode ser que venhamos de meios diferentes, como a senhora tão bem lembrou. Só que um círculo, quando é verdadeiro, não tem hierarquia. Não existe superior nem inferior. Como se atreve? Regina arqueou as sobrancelhas indignada. Estou falando a verdade, respondeu Valentina, serena. Minha filha é inteligente, linda, tem formação superior e ama seu filho de coração. E ele a ama. Se isso não agrada a senhora, lamento, mas é problema seu, não nosso. Mas eu... Regina tentou interromper, mas Valentina não lhe deu chance. Ainda não acabei. Angelique está se casando com Timofei, não com a senhora. E quem tem o direito de educá-la, dizer o que vestir ou como se portar sou eu, não. Isso não é da senhora, concluiu Valentina, embora já tivesse deixado de se ocupar com tais questões há muito tempo. Minha filha é adulta, independente e capaz de tomar suas próprias decisões. Regina Borisovna empalideceu de raiva. A senhora está se esquecendo de si mesma, disse com voz cortante. Não gosto do seu tom. Eu vim aqui com boas intenções, para ajudar. Ajuda é quando pedem, respondeu Valentina, firme. Quando se intrometem sem ser chamada, isso se chama interferência. E se falamos de origem e modales, me desculpe, mas chegar à casa dos outros sem convite e dar ordens não é exatamente inteligente. Um silêncio pesado pairou no ar. Regina Borisovna girou bruscamente em direção à porta. Vejo que não há como conversar. Muito bem, Angelique, espero você e sua mãe amanhã às 2 em ponto. Procurem não se atrasar. Quando a porta se fechou atrás dela, Angelique desabou em lágrimas, escondendo o rosto nas mãos. Tudo acabou, mamãe. Ela me odeia. Agora não vai deixar o Timofei em paz. E se descobrir sobre o bebê então? Valentina Petrovna abraçou a filha pelos ombros. Nada acabou, meu sol. Sua futura sogra é uma mulher de caráter forte. Mas eu também tenho o meu, disse, com um sorriso suave. Você vai ver, tudo vai se ajeitar. Ela vai ter que aceitar que o filho escolheu você. E nós duas vamos dar conta, como sempre demos. Olhando para o rosto molhado de lágrimas da filha, Valentina sentiu uma determinação crescer dentro de si. Não permitiria que aquela mulher arrogante estragasse a felicidade de sua menina. Victor, onde quer que estivesse, certamente não aprovaria aquele tratamento à filha deles. E ela, Valentina, estaria ao lado de Angelique até o fim. Um raio de sol, filtrando-se pela cortina de tule, brincava sobre o vestido branco da noiva, envolvendo-a em um halo luminoso. Assim deve ser a luz ao redor da minha filha no dia do casamento, pensou Valentina Petrovna. E nenhuma tempestade seria capaz de apagar aquele brilho. Os degraus de mármore dos Aques reluziam sob o sol de setembro.
Valentina Petrovna ajustou uma mecha rebelde dos cabelos e pela enésima vez, observou seu traje no espelho, um taier elegante na cor de leite coalhado, comprado a prestações especialmente para aquele dia. Queria estar à altura da família Kostronskich, para que a filha não se envergonhasse. Angelique estava ao lado de Timofei, junto a uma coluna. Ambos irradiavam felicidade. A moça se aninhava com carinho no ombro do noivo, que a olhava com devoração. Um pouco afastados, como se quisessem se distanciar da alegria geral, erguiam-se Regina Borisovna, em um taier azul marinho impecável, com um fio de pérolas ao pescoço, e ao seu lado, Gleb Igorievich, alto, esguio com entradas pronunciadas e um olhar cansado. Tudo bem, Valiusha, sussurrou sua prima Nina, ao lado dela. Você está tensa. Está tudo bem, respondeu Valentina, sorrindo para a filha. É só que ainda não acredito que minha menina está se casando. A cerimônia transcorreu solene, mas sem calor. Regina Borisovna mantinha o rosto impassível, franzindo os lábios sempre que notava algum detalhe fora do lugar. Gleb Igorievich permanecia em silêncio, com o olhar perdido além dos convidados. Só quando os noivos trocaram as alianças e Timofei beijou Angelique com ternura foi que algo tremeluziu em seu olhar, uma ponta de comoção, ou talvez a lembrança de algo antigo e perdido. Nas escadarias dos Ax começou a sessão de fotos. O fotógrafo, um rapaz com barba estilosa, posicionava os convidados, mas mal conseguia dar uma instrução. Sorriam. Não, assim não serve, interrompeu Regina Borisovna, ajustando com mãos firmes a postura de Angelique. Segure o buquê mais baixo, não tape o noivo. E endireite os ombros, você está corcunda como. Ela não terminou a frase, mas todos entenderam a comparação não dita. Valentina Petrovna cerrou os dentes contendo a irritação. Hoje é o dia da minha filha, repetia para si mesma. Não vou deixar que nada estrague isso. Agora, uma foto com os pais do noivo, anunciou o fotógrafo. Regina Borisovna e Gleb Igorievich posicionaram-se aos lados dos noivos. Agora com os pais da noiva, continuou o fotógrafo. Valentina deu um passo à frente, sentindo o peso da ausência do marido. Seria só ela sozinha, ao lado da filha. Talvez uma foto em grupo? Sugeriu Regina Borisovna com um tom que não era sugestão. Não vamos perder tempo. Os convidados já estão esperando no restaurante. Valentina viu os lábios de Angelique tremerem. Com determinação, aproximou-se da filha e a abraçou pelos ombros. Não, vamos seguir o protocolo, disse firme. Quero uma foto só com minha filha e meu genro, para guardar na memória. O fotógrafo, percebendo a tensão, fez alguns cliques rápidos e anunciou o fim da sessão. No restaurante Kupetsky Dvor, as mesas já estavam postas e a música ao vivo preenchia o salão. O ambiente estava decorado em tons suaves de bege e rosa, como Angelique havia sonhado. Valentina Petrovna, no entanto, notou com surpresa que sobre as mesas não havia os arranjos rústicos de margaridas e centauras que a filha havia escolhido, mas buquês luxuosos de rosas e orquídeas. Mamãe, não são essas as flores, sussurrou Angelique, seguindo seu olhar. Regina Borisovna mudou tudo na última hora, explicou baixinho. Disse que flores de campo são demais, camponesas. Valentina Petrovna abriu a boca para responder, mas naquele momento o mestre de cerimônias pediu que todos tomassem seus lugares. Foi então que ela descobriu, atônita, que não estava sentada à mesa principal, ao lado dos noivos e dos pais de Timofei, mas em uma mesa lateral, afastada. Pior, todos os poucos, porém queridos, parentes de Angelique haviam sido distribuídos por mesas diferentes, como se tivessem sido propositalmente separados. Deve ser um engano, murmurou Valentina, procurando com os olhos o mestre de cerimônias. Não há engano algum, soou atrás dela a voz gelada de Regina Borisovna. Eu mesma organizei a disposição. A mesa principal, apenas os parentes mais próximos e os convidados de maior relevância. Eu sou a mãe da noiva, disse Valentina Petrovna, sentindo o rosto queimar. Seu lugar é onde está, retrucou Regina seca. Isto não é um casamento caipira, onde todos os parentes se amontoam. Aqui seguimos o protocolo. Peço que não cause constrangimento aos convidados. Sem esperar resposta, ela se afastou. Valentina permaneceu imóvel, enquanto a indignação fervia dentro dela. Só pela minha filha. Só pelo sorriso dela, repetia como um mantra, ao sentar-se finalmente em seu lugar distante. Os brindes começaram. O mestre de cerimônias, um homem bem apessoado em terno caro, apresentou os pais do noivo, depois os colegas de Gleb Igorievich, em seguida os chefes do hospital onde Regina Borisovna trabalhava. Cada discurso era pomposo, recheado de citações e gracejos ensaiados. Valentina aguardava sua vez, ensaiando mentalmente as palavras que havia preparado sobre amor e felicidade familiar.
Mas sua vez nunca chegou. O mestre de cerimônias, como se não visse sua mão levantada, passava o microfone de um convidado da família Kostronskich a outro. Quando Valentina finalmente se levantou para se aproximar, Regina Borisovna interceptou o microfone. Agora, queridos convidados, é hora dos presentes, anunciou. Peço que aqueles que prepararam algo para os noivos venham até nossa mesa. Os convidados se aproximaram com envelopes e caixas. Regina Borisovna comentava cada presente, sempre mencionando o status de quem o oferecia. Isto é do professor Saveliev, eminente cardiologista. Que encanto, um jogo de talheres de prata. E este é de Mikhail Arkadievich, sócio de Gleb nos negócios. Um certificado para um cruzeiro. Que delicadeza! Quando chegou a vez de Valentina Petrovna, ela estendeu aos noivos uma pequena caixa forrada de veludo. Isto é de mim, meus queridos, disse, com a voz firme apesar do nó na garganta. Não julguem pelo tamanho. Angelica abriu a caixinha com cuidado e arfou surpresa. Dentro repousavam 2 colherinhas de chá de prata, trabalhadas com uma gravação delicada que entrelaçava as iniciais dos noivos. Mamãe, que beleza! Exclamou, abraçando Valentina Petrovna com emoção. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Regina Borisovna já estendia a mão, impaciente. Deixe-me ver, ordenou, examinando as colheres com um ar de superioridade. Bem, não é de surpreender. Cada um dá o que pode, comentou, dirigindo-se aos convidados com um sorriso irônico. Alguns têm que juntar moedas até para colherinhas de chá. Valentina Petrovna sentiu o peito arder com a humilhação. Aquelas não eram colheres quaisquer. Eram herança de sua avó, prata maciça do século XIX, uma relíquia de família. Elas havia levado a um ourives apenas para que fossem gravados os monogramas dos noivos, um gesto cheio de significado. Mãe, você não conhece essas colheres, começou Angelica, mas de repente empalideceu e levou as mãos ao ventre. O que foi, minha filha? Valentina alarmou-se ao vê-la cambalear. Minha cabeça está girando. E aqui embaixo? Sussurrou Angelica com a voz entrecortada pela dor. Foi então que Valentina notou o suor frio em sua testa. Timofei, chamou procurando o genro entre os convidados. Angelica está passando mal. Ele, que naquele momento recebia cumprimentos dos colegas do pai, correu imediatamente, sustentando a esposa pelo braço. O que aconteceu? Perguntou, examinando seu rosto com preocupação. Você está pálida como um lençol. É o meu estômago. Angelica gemeu, e a expressão de dor em seus traços fez o coração de Valentina parar. Precisamos deitá-la. Deve ser o nervosismo da festa, disse Timofei, ajudando-a a se levantar com cuidado. Que drama é esse que vocês estão armando? Regina Borisovna aproximou-se, olhando a cena com desdém. Estamos em uma celebração e vocês? Mamãe, ela está realmente mal. Cortou Timofei, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Vou levá-la para a sala de descanso. Como ousa criar um escândalo no meio da minha festa? Sibilou Regina Borisovna, agarrando pelo punho. O que os convidados vão pensar? O que eles vão pensar é o que menos importa agora, respondeu Timofei, mais alto do que pretendia. Minha esposa está sofrendo. Regina Borisovna recuou como se tivesse levado um tapa, mas recuperou-se em segundos. Não me fale nesse tom, esbravejou, apertando-lhe o braço. Sou sua mãe e não permitirei que... Nesse instante, Angelica soltou um grito abafado e começou a desabar. Timofei a amparou a tempo, evitando que batesse a cabeça no chão. Um silêncio pesado tomou conta do salão, seguido por um coro de vozes aflitas. Tem um médico aqui? Alguém chame uma ambulância. Tragam água. Valentina ajoelhou-se ao lado da filha, sem se importar com o vestido manchado. Angelica estava pálida, de olhos fechados, os lábios tremendo levemente. Segure-se, minha filha, sussurrava Valentina, acariciando seus cabelos. A ambulância já está a caminho. Timofei, com as mãos trêmulas, desabotoava o decote do vestido de Angelica, verificando seu pulso. Sua formação médica, embora ainda incompleta, finalmente encontrava utilidade, mas o medo o deixava inseguro. 4 meses de gravidez, informou ao paramédico que se aproximava. Avisem a equipe da ambulância. Valentina viu o rosto de Regina Borisovna congelar em choque. Que gravidez! Murmurou quase sem voz. Você sabia? Mas Timofei nem sequer olhava para ela. Seu foco estava inteiramente em Angelica, cuja respiração se tornava cada vez mais fraca. Os 15 minutos até a chegada da ambulância pareceram uma eternidade. Angelica recuperou a consciência, mas permanecia de olhos fechados, gemendo baixinho de dor. A médica da equipe, uma mulher jovem porém decidida, examinou-a rapidamente e ordenou. Levem-na já em maca. Hospitalização urgente. Risco de aborto.
Aquelas palavras atingiram Valentina como um soco no estômago. Risco de aborto. Seu neto, aquele ser que ainda nem havia conhecido, estava em perigo. Vou com vocês, anunciou Timofei, ajudando a transferir Angelica para a maca. Sou seu marido. E quase médico. Dentro da ambulância, entre o balançar do veículo e o cheiro antisséptico, Valentina seguiu segurando a mão da filha com força. Do outro lado, Timofei acariciava seus cabelos, enquanto Angelica chorava em silêncio, se de dor ou de medo, era impossível saber. No pronto-socorro, uma ginecologista de olhar cansado porém atento os recebeu. Após um exame rápido, encaminhou Angelica para uma ultrassonografia. Há risco de aborto, explicou, voltando-se para Valentina e Timofei no corredor. O batimento cardíaco do feto está presente, mas o útero está em hipertonia. Ela precisará ficar internada. Por quanto tempo? Perguntou Timofei, a voz rouca. No mínimo 2 semanas. Depois veremos. A médica o encarou com seriedade. O que aconteceu? Quedas? Esforço físico? Foi, a festa de casamento hoje, Valentina confessou baixinho. A médica franziu a testa. Uma festa nesta condição? Balançou a cabeça, desaprovando. Estresse é absolutamente contraindicado agora. Conflitos, emoções fortes, tudo deve ser evitado. Caso contrário, podemos perder não só o bebê, mas também comprometer sua fertilidade futura. Timofei empalideceu. Valentina cobriu o rosto com as mãos, sufocando um soluço. A médica então amaciou o tom e pousou a mão em seu ombro. Não entre em pânico antes da hora. Faremos tudo o que pudermos. Depois, voltando-se para Timofei. Mas você, jovem, precisa garantir que sua esposa tenha absoluta tranquilidade. Nada de aborrecimentos, nada de brigas. Entendido? Sim, claro, concordou ele, ansioso. Posso vê-la agora? Vá, mas não demore. Ela precisa descansar. Valentina ficou sozinha no corredor do hospital, sentada em um banco duro de plástico. Fechou os olhos, e as cenas do dia desfilavam em sua mente como um pesadelo. O olhar gelado de Regina Borisovna, as palavras cortantes, o desprezo velado. E agora, o resultado. Sua filha, tão frágil naquela cama de hospital. A vida de seu neto por um fio. Uma onda de fúria subiu por sua garganta tão intensa que doía engolir. Mas ela se conteve. Agora não é a hora. Agora só importavam Angelica e seu bebê. Mas um dia, quando tudo estivesse bem, ela faria Regina Borisovna se arrepender de cada palavra, de cada olhar de desprezo, de cada segundo daquela humilhação. Lá fora, as sombras da noite começavam a cair sobre o hospital. O que deveria ter sido o dia mais feliz de suas vidas transformará-se em um tormento. Mas Valentina Petrovna sabia de uma coisa: faria qualquer coisa para proteger sua família. Tudo o que fosse necessário. As paredes brancas e estéreis do hospital oprimiam Valentina. Há 6 dias ela chegava todas as manhãs, sentava-se ao lado da cama da filha e ficava ali, segurando sua mão enquanto Angelica dormitava sob o efeito dos soros. Seu rosto estava pálido com olheiras fundas, e só esboçava um sorriso fraco quando Timofei aparecia. Mãe, vá para casa, descanse, repetia Angelica, notando os olhos inchados de Valentina. Estou bem, juro. Onde mais eu iria? Valentina ajustou o cobertor com carinho. Aqui é meu lugar. Ela não podia confessar o real motivo. O medo paralisante de que se afastasse por um instante, algo irreparável acontecesse. Os médicos diziam que o quadro havia se estabilizado, mas a incerteza ainda pairava no ar. Timofei prometeu vir mais tarde, murmurou Angelica, olhando pela janela. O coitado passou a noite toda de plantão. E ainda tem a monografia para terminar. Valentina cerrou os dentes para não soltar o que pensava. Em uma semana, Regina Borisovna nem sequer havia aparecido no hospital, mas ligava diariamente para o filho, exigindo que não negligenciasse os estudos. Não entendo por que ficar o dia inteiro aqui. Há médicos e enfermeiras. Você precisa se preparar para as provas finais. Ouvirá Valentina sem querer, em uma das ligações. Sua sogra não veio te visitar? Perguntou com cautela a Angelica. Valentina suspirou fundo, como se o ar lhe pesasse nos pulmões. Não. Ela disse que os hospitais estão cheios de infecções, especialmente perigosas para grávidas. Melhor, segundo ela, mandar frutas e sucos, respondeu, com amargura na voz. Medrosa, pensou Valentina Petrovna. Era óbvio que Regina Borisovna tinha medo de encará-la depois do espetáculo que armara no casamento. E nem uma palavra de desculpa, nem um sinal de arrependimento. Como se não fosse por causa dela que Angelica estava naquela cama de hospital. Quando anoiteceu, Valentina finalmente voltou para casa. Timofei insistira em ficar com a esposa até o amanhecer.
Na quietude do apartamento vazio, ela ligou a televisão por hábito, preparou um chá e sentou-se no sofá, os olhos fixos na tela sem enxergar nada. A raiva contida, que tão cuidadosamente reprimira diante da filha, agora explodia sem controle. Com um gesto brusco, atirou a xícara contra a parede, observando o líquido escuro escorrer em manchas irregulares pelo reboco. Não pode ser, repetia para si mesma, enxugando lágrimas de fúria. Não posso deixar essa mulher continuar a maltratar minha filha. Mas como pará-la? E então, como um relâmpago, uma ideia a iluminou. Lembrou-se da primeira vez em que conhecera a família do noivo, quando Regina, com seu ar de superioridade, comentara casualmente sobre a infância difícil na província, da qual preferia manter distância. Na época soara como mero desprezo de quem se julga acima de suas origens. Mas e se houvesse mais por trás daquela frase? E se a impecável chefe de departamento não fosse tão intocável quanto parecia? Valentina Petrovna levantou-se e dirigiu-se ao armário de madeira escura no canto da sala. Dentre os livros empoeirados e lembranças guardadas, retirou um álbum de fotografias com a capa de couro desgastado pelo tempo. Era um hábito antigo dela e do marido, folheá-lo nas noites quietas, revivendo a juventude. Viktor Mikhailovich nascerá e crescerá em Metalur, um povoado operário a 50 quilômetros da cidade. Só depois do serviço militar é que se mudará para perto da civilização, arranjando emprego na fábrica e conseguindo um quarto em um alojamento coletivo. Foi ali, em um baile no Clube dos Trabalhadores, que seus caminhos se cruzaram. Nas páginas amareladas, o jovem Victor sorria ao lado dos pais e dos vizinhos do barracão onde moravam. Valentina deteve-se em uma foto grupal. Despedida para o exército, 1988. Victor no centro, ladeado pelos pais e pelos amigos. Seus dedos tremularam sobre as legendas manuscritas até que um sobrenome a fez estremecer. Família Petukov. Petukova. O sobrenome de solteira de Regina Borisovna. Será que era possível tamanha coincidência? Valentina aproximou o rosto da imagem, como se pudesse extrair a verdade dos traços desbotados. Um homem magro de rosto cansado, ao seu lado uma mulher corpulenta de olhos bondosos, e entre eles, uma adolescente esguia, de expressão sombria e postura rígida. Tia Zina. O nome surgiu em sua mente como uma faísca. Zenaida Yefimovna Krugloy, a velha vizinha de Victor no barracão. Eles mantiveram contato até a morte dele, trocando cartões postais nas datas comemorativas e visitando o povoado uma vez por ano para levar flores aos túmulos dos pais de Victor. Tia Zina conhecia todos os segredos de Metalur. Se alguém poderia revelar o passado de Regina Borisovna, era ela. O ônibus sacolejava nas lombadas da estrada esburacada. Pela janela desfilavam campos áridos, bosquetes esparsos e aldeias abandonadas, como cicatrizes na paisagem. Valentina Petrovna observava aquele cenário desolador, tentando imaginar como seria crescer ali, entre os cinzas sem esperança da província. Metalur surgiu de repente após uma curva, prédios baixos e descascados, chaminés da fábrica no horizonte, um monumento descascado na entrada. Ao descer no único ponto de ônibus, ela olhou ao redor. O povoado quase não mudará desde sua última visita 3 anos antes ao lado do marido. Talvez houvesse mais janelas tapadas com tábuas e cercas tortas, mas a essência permanecia a mesma, um lugar esquecido pelo tempo. O barracão de tia Zina ficava na periferia, em uma depressão junto a um riacho. A longa construção de madeira, outrora pintada de verde, agora lembrava um tronco musgoso cravado na terra. Valentina empurrou o portão rangente e seguiu pela trilha coberta de mato até a varanda. Ao bater a porta, uma voz rouca ecoou de dentro. Quem é? Sou eu, tia Zina. Valia Sadovnikova, a esposa do Vitya. A porta entreabriu-se, revelando um rosto enrugado emoldurado por cachos brancos. Valiusha! Exclamou a velha, incrédula. Por que não avisou? Teria assado uns pirogues, arrumado a casa. Ela abriu completamente a porta, convidando a visita a entrar. O corredor apertado cheirava a ervas secas e gatos. Tia Zina, agitada, guiou Valentina até um cômodo limpo, porém abarrotado de móveis antigos. Sobre a comoda, fotografias emolduradas. Acima do sofá, um tapete com servos. No canto, uma televisão antiga coberta por uma toalha de renda. Sente-se, minha pomba. Vou fazer um chá. E a Angelica, como está? Já deve ter se casado, não é? Casou, respondeu Valentina, sem entusiasmo. Só que não é motivo para alegria agora. Em poucas palavras, contou sobre o casamento e a internação da filha, omitindo deliberadamente os detalhes sobre Regina Borisovna. Tia Zina suspirou, benzeu-se e serviu o chá de um bule barrigudo.
Eu vim, tia Zina, porque preciso da sua ajuda. Valentina finalmente chegou ao ponto. A senhora conhece todo mundo aqui. Morava por aqui uma família Petukov? O pai, Semyon, trabalhava na fábrica. A velha congelou com a xícara a meio caminho da boca. Seus olhos se estreitaram. Petukov. Por que pergunta, minha nora? Bem, Valentina hesitou. Tenho motivos para acreditar que ela é daqui, embora esconda isso. Tia Zina pousou a xícara na mesa e enxugou as mãos no avental. Ah, os Petukov. Eu me lembro bem. Moravam neste mesmo barracão, 3 portas adiante da nossa. Semyon Petrovich, mecânico de manutenção, mãos de ouro, que Deus o tenha. A esposa, Valentina, homônima sua, trabalhava como auxiliar de enfermagem no nosso hospital. Mulher boa, sem maldade, só vivia para agradar o marido, e ele, coitado, às vezes levantava a mão contra ela. E eles tinham filhos? Valentina segurou a respiração. Uma filha só, Reginka, ou Renka como a chamávamos. Tia Zina franziu os lábios. Menina metida, sempre se achando melhor que os outros. Na escola só tirava notas altas e vivia dizendo que quando crescesse, iria para a cidade, ficaria rica e não olharia mais para nós, os caipiras, como ela dizia. O coração de Valentina disparou. Então não era engano. Regina Borisovna, nascida Petukova, vinha mesmo daquele povoado abandonado por Deus. E o que aconteceu com ela depois? Perguntou, forçando a voz a soar calma. Ora, foi a primeira da classe, entrou na faculdade de medicina. Orgulho do povoado, diziam. Tia Zina balançou a cabeça. Só que a alegria dos pais durou pouco. No segundo ano se envolveu com Artyom Karemiozov, nosso eletricista. Rapaz direitinho, trabalhador. Todos achavam que iam se casar, mas ela engravidou, e sumiu. Não vou passar a vida na miséria, disse. Vou arrumar um homem mais rico. Os pais quase morreram de vergonha. Semyon Petrovich bebeu tanto que caiu da escada e quebrou o pescoço. A mãe, a Valentina, adoeceu de tristeza e morreu de câncer no ano seguinte. A casa ficou vazia até colocarem outros moradores lá. Valentina ouvia atordoada. Era essa, portanto, a imaculada Regina Borisovna, engravidara de um operário simples e fugir em busca de uma vida melhor, abandonando os pais e o pai de seu filho. E esse Artyom, ele nunca soube o que aconteceu com o filho? Indagou a voz trêmula. Como ia saber? Tia Zina deu de ombros. A Renka desapareceu sem deixar vestígios. Talvez até tenha abortado, quem sabe? O Artyom ficou louco de dor, escreveu cartas, esperou. Depois se afogou na bebida. Quase o perderam também. Hoje vive sozinho, ainda trabalha como eletricista na fábrica. Tem mãos de ouro, já o convidaram para ser chefe, mas ele recusa. Diz que está bem assim. Valentina inclinou-se para a frente, os dedos crispados sobre a mesa. Tia Zina, a senhora não saberia onde posso encontrá-lo? Esse Artyom, perguntou Valentina, a voz firme apesar do tremor nas mãos. A velha a olhou com surpresa, os olhos arregalados por trás dos óculos de arame. Ué, na fábrica, minha filha. Onde mais? Lá está ele todo dia, do apito ao apito. Valentina apertou os lábios como se selasse uma decisão. Preciso falar com ele, disse baixinho, mas com uma convicção que não deixava espaço para réplicas. Muito preciso. O cheiro de óleo queimado e repolho cozido a atingiu assim que entrou na cantina da fábrica. O salão, quase vazio após o horário do almoço, ecoava o tilintar distante de talheres sendo recolhidos. Junto à janela dos fundos, um homem mexia distraidamente uma xícara de chá já frio, os olhos perdidos em algum ponto além do vidro embaçado. Valentina respirou fundo e avançou, os saltos batendo no piso de cerâmica desgastada. Artyom Pavlovich Remiozov? Chamou, parando a mesa. Ele levantou o rosto. Tinham-lhe dito que beirava os 50, mas as rugas profundas e os fios prateados entremeados nos cabelos escuros faziam-no parecer uma década mais velho. A pele, curtida pelo sol e pelo vento da estepe, contrastava com o brilho jovem dos olhos, um cinza azulado, claro como o céu de inverno, que a fitaram com atenção desconfiada. Sou eu, confirmou, afastando a xícara. E a senhora é? Valentina Petrovna Sadovnikova. Ela sentou-se sem esperar convite, as mãos cruzadas sobre a bolsa. Sou mãe de Angelica, a moça que se casou há uma semana com Timofei Kostronsky, filho de Regina Borisovna. Os dedos de Artyom se contraíram em torno do copo, as articulações esbranquiçando. Mas a voz saiu calma, quase indiferente. E daí? Valentina baixou o tom, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Tia Zina Kruglova me contou sua história. Sobre Regina Petushova, que engravidou de você e sumiu há 30 anos. O copo tremulou.
Uma gota de chá escuro escorreu pela lateral, manchando o formulário de ponto amarelado sobre a mesa. Por que desenterra isso agora? Sua voz era rouca, como se as palavras custassem a sair. É coisa antiga. Esquecida. Não tão esquecida assim, Valentina inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dele. Artyom Pavlovich, preciso da sua ajuda. Minha filha está no hospital, ameaçando perder o bebê, porque Regina Borisovna fez da vida dela um inferno. Ela nos trata como lixo, como se não fossemos dignos do seu filho. Uma pausa carregada. Mas a verdade é que ela mesma vem de onde nós viemos. Só que ninguém sabe disso. Artyom ergueu lentamente o olhar. Havia algo nele, uma sombra de reconhecimento, ou talvez de dor velada. Ouvi dizer que ela é casada com um empresário. Gleb Gorevich, não é? Donos de uma construtora. Riquíssimos. Respeitadíssimos. Valentina abriu a bolsa e tirou o celular. Só que me pergunto, e se Timofei não for filho do Gleb? E se ela já estivesse grávida quando o conheceu? O copo de Artyom bateu contra a mesa com um estalo seco. Chá derramou-se sobre os papéis, mas ele nem piscou. O que a senhora está insinuando? Sua voz era um rosnado surdo. Já viu Timofei alguma vez? Ele balançou a cabeça, os lábios pressionados em uma linha fina. Nunca saio daqui. Só para buscar material na base de vez em quando. Valentina deslizou o telefone sobre a mesa. Na tela, uma foto da cerimônia. Timofei, alto, de cabelos escuros, sorrindo com a confiança da juventude. Os mesmos olhos cinza-azulados. A mesma covinha no queixo. Artyom congelou. Os dedos tremularam sobre a imagem como se queimassem ao toque. Meu Deus, e sussurrou. Quantos anos Regina tinha quando engravidou? Valentina perguntou, suave e implacável. 19. A voz dele era um fio de memória. Verão de 93. Ela estava no segundo ano da faculdade, eu já trabalhava aqui. Em setembro, sumiu. Uma pausa. Em outubro, a vizinha da mãe dela me disse que Regina estava grávida. 2 meses. Timofei nasceu em abril de 94. Valentina deixou a matemática pairar no ar. Faça as contas. As mãos de Artyom subiram ao rosto, cobrindo os olhos. Os ombros sacudiram, mas nenhum som escapou. Quando finalmente as abaixou, os olhos estavam secos, queimados por dentro. Tem mais fotos? Pediu, a voz áspera. Ela mostrou outras. Timofei rindo, Timofei de perfil, Timofei com Angelica. Artyom devorava cada imagem, como se pudesse extrair delas os anos perdidos. E você, Valentina hesitou. Tem alguma foto dela? De antes. Ele assentiu lento, e tirou do bolso interno da camisa surrada uma carteira de couro gasto. Entre cédulas amassadas e um cartão de ponto desbotado, havia um retrato dobrado em 4. Desdobrou-o com cuidado, como se fosse feito de vidro, e colocou-o sobre a mesa. Era verão. O sol brilhava sobre o rio, ondulando a superfície da água. Uma moça em vestido simples, os cabelos negros soltos sobre os ombros, ria para a câmera com uma alegria sem reservas. Ao lado, um Artyom quase menino, bronzeado, de camisa regata e shorts, segurava sua mão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os dois irradiavam uma felicidade tão pura que doía. Nosso último verão, murmurou ele. Antes de tudo acabar, Valentina estudou a foto. A jovem pouco se parecia com a Regina Borisovna de hoje, os traços ainda macios, sem a dureza que o tempo e o poder haviam esculpido. Mas estava lá, no ângulo do maxilar, no arco das sobrancelhas, um vislumbre da mulher que se tornaria. Quando Artyom virou o rosto para enxugar os olhos com as costas da mão, ela rapidamente fotografou a imagem com seu celular. Obrigada, devolveu o retrato, guardando o telefone. Você me ajudou mais do que imagina. Para quê? Ele guardou a foto de volta na carteira como se fosse um talismã. O que vai fazer agora? Valentina endireitou-se, e seus olhos brilharam com uma determinação fria. Proteger minha filha, Artyom Pavlovich. A voz era baixa, mas cada sílaba soava como um martelo. E a verdade é a melhor arma que tenho. A verdade sobre quem realmente é Regina Borisovna. E sobre quem é o pai do seu filho. Ele a observou por um longo momento. Depois assentiu uma vez, lento. Se precisar de mim, estou aqui. Todo dia. Valentina saiu da cantina apertando a bolsa contra o peito, como se guardasse um segredo capaz de abalar o mundo. E de certo modo, era isso mesmo. Não sabia ainda como usaria aquelas provas, mas uma coisa era certa. Regina Borisovna nunca mais olharia para ela de cima para baixo. Valentina sentiu um calafrio percorrer a espinha ao ver a expressão de Gleb se transformar. Aquele homem forte, sempre tão contido, agora parecia um navio à deriva, sacudido por ondas de um passado que ele pensava ter enterrado.
Ela observou enquanto ele fechava os olhos por um instante, como se tentasse reorganizar os fragmentos de uma vida construída sobre meia-verdades. E se o resultado confirmar suas suspeitas? Perguntou ela baixinho, como se o som da própria voz pudesse quebrar o frágil equilíbrio que ainda restava. Gleb abriu os olhos. Não havia mais dúvida neles nem medo. Apenas uma resolução fria, forjada em décadas de silêncio. Então finalmente saberei a verdade. Sua voz era firme, mas as mãos, apoiadas na mesa, tremiam levemente. 30 anos é tempo demais para viver com uma sombra entre você e seu próprio filho. Ou entre você e a mulher que ama. Valentina sentiu, entendendo o peso daqueles segundos. Ela conhecia bem o veneno da incerteza. Ele corrói por dentro, devagar, até que um dia você acorda e não reconhece mais nem a si mesmo. Eu posso ajudar, disse, deslizando o telefone pela mesa na direção dele. Meu contato na clínica é discreto. Eles fazem a coleta sem burocracia, e os resultados saem em 3 dias. Sem perguntas, sem registros no sistema. Gleb pegou o aparelho, mas seus dedos hesitaram sobre a tela. Não era o procedimento que o assustava. Era o depois. E se? Ele engoliu em seco. E se Timofei não for meu? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Valentina não ofereceu respostas fáceis. Não havia. Você será o homem que o criou, disse, simplesmente. Que o ensinou a andar de bicicleta, que o levou ao primeiro dia de aula, que o viu se tornar quem ele é hoje. Isso ninguém tira de você. Gleb exalou longo e trêmulo. Ela tinha razão, mas a lógica pouco importava quando o coração batia tão forte que doía. E se ele for de outro? Insistiu, como se precisasse ouvir as palavras em voz alta para aceitá-las. Se esse Artyom Remizov for seu pai de verdade? Valentina inclinou-se para a frente baixando a voz. Então você terá uma escolha. Pode continuar sendo o pai que sempre foi, ou pode deixar que essa verdade o destrua. Ela fez uma pausa. Mas olhe para ele, Gleb. Olhe para o homem que Timofei se tornou. Ele é leal. É honesto. Ele ama. Isso vem de você, não importa o que o sangue diga. Os olhos de Gleb brilharam, úmidos. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de algo mais profundo, o alívio de finalmente permitir-se sentir o que carregava há tanto tempo. Eu não quero perdê-lo, admitiu, rouco. Não agora, quando finalmente temos uma chance de sermos uma família de verdade. Valentina estendeu a mão e cobriu-a dele, apertando levemente. Então não perca. A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mentira que nos corrói. Ela indicou o telefone com um gesto. Faça o teste. Mas lembre-se, o que define um pai não é a biologia. É cada noite em claro quando ele estava doente, cada conselho que você deu, cada vez que o defendeu, até de si mesmo. Gleb olhou para a foto de Timofei no celular, depois para a de Artyom. 2 rostos separados por décadas, mas unidos por um mesmo sorriso, uma mesma curva no queixo. Respirou fundo. Você está certa. Ele digitou algo no telefone rápido, como se temesse mudar de ideia. Vou marcar para amanhã, antes que a coragem me falte. Valentina recostou-se na cadeira, observando-o. Sabia que aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo. Mas algumas verdades, por mais duras que fossem, libertavam. E era a hora de Gleb e de Timofei serem livres. Há mais uma coisa, disse ela quando ele já guardava o celular. Regina não pode saber. Nem agora, nem depois dos resultados. Gleb ergueu as sobrancelhas, surpreso. Por quê? Porque ela usaria isso. Valentina cruzou os braços, a voz baixa e cortante. Usaria contra você, contra Timofei, contra Angelica. Você conhece sua ex-mulher melhor do que ninguém. Ela não recuaria diante de nada para manter o controle. O músculo na mandíbula de Gleb contraiu-se. Ele sabia que Valentina tinha razão. Então o que fazemos? Ela sorriu, pela primeira vez desde que haviam se sentado naquela mesa. Não era um sorriso alegre, mas determinado. Nós a vencemos no seu próprio jogo. Valentina pegou seu casaco, pronta para partir. Primeiro, garantimos que Timofei e Angelica fiquem juntos, sem mais dúvidas. Depois, seus olhos brilharam com uma faísca de algo que poderia ser justiça. Depois, Regina Borisovna vai descobrir o que é perder tudo que sempre achou que controlava. E se ele desconfiar? Valentina perguntou com cautela. Gleb refletiu por um momento, os dedos tamborilando levemente sobre a mesa. Então o verdadeiro pai de Timofei tem o direito de saber, e o filho tem o direito de conhecer seu verdadeiro pai. Ele olhou para ela com uma expressão séria. Posso organizar um encontro com Artyom. Valentina cruzou os braços, analisando a reação dele. Ele é um homem bom. Viveu sozinho a vida toda, nunca constituiu família. Gleb fixou nela um olhar penetrante.
Por que você está fazendo isso, Valentina Petrovna? Arriscando destruir nossa família? A estabilidade de Timofei? Estabilidade? Ela repetiu com um sorriso amargo. Você mesmo disse que seu casamento está morto. E Timofei é forte, vai superar. E além disso acrescentou, a voz firme, faço isso por minha filha. Para protegê-la de uma mulher que é capaz de qualquer coisa para destruir sua felicidade, inclusive mentir sobre sua fidelidade. Gleb a observou por longo tempo, como se pesasse cada palavra. Finalmente assentiu. Você está certa. Chega de mentiras. 2 dias depois, na casa de campo dos Kostronsky, um jantar em família foi organizado. Regina, surpresa com a iniciativa repentina do marido, esmerou-se na arrumação da mesa. Gleb estava incomumente animado, brincava, perguntava ao filho sobre o estado de Angelica, ria com uma leveza que há muito não se via nele. Depois do jantar, quando Timofei se retirou, Gleb recolheu os copos, o seu e o do filho, e os guardou cuidadosamente em um recipiente plástico. Vou levar para a máquina de lavar, disse a esposa com descontraída naturalidade antes de sair da sala. O encontro entre Gleb e Artyom aconteceu em um parque, sob uma chuva fina e persistente. 2 homens tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes, um em um casaco caro, outro em uma jaqueta de couro desgastada pelo tempo. Valentina os observava de longe, sentada em um banco, enquanto eles conversavam por quase 1 hora. Ao final, Artyom retirou do bolso um pequeno tubo plástico. Uma amostra de saliva para o teste de DNA, explicará Valentina a Gleb na véspera. Artyom concordara em fazer o exame assim que ouvirá a história completa. Se for meu filho, tenho o direito de saber, dissera ele, simples assim. Os 3 dias de espera pelos resultados foram uma tortura. Valentina visitava a filha no hospital diariamente, aliviada ao ver que Timofei parecia ter recobrado o juízo. Era atencioso com Angelica, levava flores, lia para ela em voz alta. Não mencionava mais as suspeitas de infidelidade. Certa tarde, Gleb apareceu no quarto de Valentina depois de visitar o filho. Seu rosto estava abatido, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Não consigo dormir, confessou. Fico pensando, se eu não for o pai, quem serei para Timofei? 30 anos criando, amando. Isso não se apaga com um teste. Valentina falou baixinho, como se temesse quebrar o frágil equilíbrio daquele momento. Você é quem esteve ao lado dele a vida inteira. Quem o ensinou a ser homem. Isso não muda, não importa cujo sangue corre em suas veias. Gleb agradeceu com um aceno de cabeça, e pela primeira vez Valentina viu em seus olhos o fardo da mentira que carregara por 3 décadas. A chuva batia no teto do carro quando Gleb estacionou em frente ao prédio do laboratório particular. Ele permaneceu imóvel, as mãos apertando o volante, como se o metal pudesse ancorá-lo à realidade. Hoje os resultados estariam prontos. Hoje ele conheceria a verdade que mudaria tudo. O celular no banco do passageiro vibrou com uma mensagem. Valentina Petrovna, você já está lá? Como foi? Ela estava tão ansiosa quanto ele. Era estranho como aquela mulher, uma desconhecida até uma semana atrás, havia se tornado quase uma aliada nessa batalha pela verdade. Gleb respirou fundo e saiu sob a chuva. Na recepção foi recebido por Mikhail Aronovich, um médico idoso de olhar perspicaz, velho conhecido dos tempos de faculdade. Os resultados estão prontos, Gleb, disse ele sem preâmbulos, estendendo um envelope lacrado. Quer que eu leia ou prefere fazer sozinho? Sozinho. Gleb pegou o envelope, os dedos tremendo levemente. Posso usar algum lugar? Meu consultório, Mikhail indicou uma porta no fim do corredor. Estarei na sala ao lado se precisar. O pequeno escritório cheirava a café e antisséptico. Gleb sentou-se à mesa, colocando o envelope à frente. Por alguns segundos, apenas o encarou, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Então, com um gesto decidido, rasgou. As palavras estavam escritas em linguagem médica fria, mas a mensagem era cristalina. Probabilidade de paternidade, 0%. Gleb Igorevich Kostronsky não é o pai biológico de Timofei Glebovich Kostronsky. Uma segunda folha trazia a comparação com a amostra de Artyom Remizov. Probabilidade de paternidade, 99,998%. Gleb recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Estranhamente não sentiu dor, apenas um alívio profundo, como se um peso que carregava há 3 décadas finalmente tivesse sido tirado de seus ombros. Agora tudo fazia sentido. Agora ele sabia. Tirou o telefone e descou o número que Valentina lhe dera. Artyom Pavlovich, aqui é Gleb Kostronsky. Os resultados saíram. Fez uma pausa. Você é o pai de Timofei. O pai biológico. Outra pausa mais longa. Está pronto para conhecer seu filho?
Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Depois, uma voz rouca carregada de emoção. Esperei 30 anos por este momento. Nem sabiam que eu esperava. Na enfermaria do hospital, a luz era suave e o silêncio, quase tangível. Angelica recebera alta no dia anterior, e agora Timofei a ajudava a guardar suas coisas. Seu estado havia se estabilizado. A ameaça passará, mas os médicos ainda recomendavam repouso absoluto por mais 2 semanas. Finalmente voltamos para casa, sorriu Angelica dobrando o pijama na mala. Já estou de saco cheio dessas paredes. Timofei a puxou para si, enterrando o rosto em seus cabelos. Fiquei tão apavorado por você. Por nós dois. Uma batida na porta interrompeu o abraço. Na entrada estava Gleb Igorevich, e atrás dele, um homem desconhecido de meia idade, vestindo uma jaqueta azul escura. Seu rosto transmitia uma mistura de nervosismo e esperança. Timofei, a voz de Gleb soava incomumente suave. Precisamos conversar. É sério. Angelica olhou interrogativa para o marido, mas ele apenas encolheu os ombros confuso. Gleb entrou na enfermaria. O estranho permaneceu junto à porta, mudando o peso de um pé para o outro, visivelmente desconfortável. O que aconteceu, papai? Perguntou Timofei, sentindo a ansiedade crescer. Alguma coisa com a mamãe? Não, não é sobre ela. Ou melhor, Gleb hesitou buscando as palavras. Timofei, há coisas que preciso lhe contar. Sobre seu nascimento. Sobre sua mãe. E sobre mim. Tirou do bolso interno um envelope e o estendeu ao filho. Leia, por favor. São os resultados de um teste de DNA. Que teste? Timofei não pegou o envelope, encarando o pai com incredulidade. Do que você está falando? Gleb respirou fundo. Timofei, eu não sou seu pai biológico. Fiz o teste para confirmar algo que suspeitava de sua mãe há 30 anos. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do quarto. Timofei empalideceu, olhando alternadamente para Gleb e para o desconhecido junto à porta. Que absurdo é esse? Conseguiu articular, a voz trêmula. Alguma piada de mau gosto? Não, filho, Gleb sentou-se na beira da cama. No outono de 1993, sua mãe já estava grávida quando nos conhecemos. Ela escondeu isso de mim. Casei com ela, criei você como meu filho. Sua voz não vacilou. Nunca, nem por um segundo, me arrependi disso. Para mim, você sempre foi e sempre será meu filho, independentemente de qualquer teste. Timofei arrebatou o envelope, os olhos devorando as linhas com febril urgência. Suas mãos tremiam. Então quem? Ele levantou o olhar para o homem junto à porta. Gleb virou-se e assentiu para ele. O estranho deu um passo adiante, inseguro. Este é Artyom Pavlovich Remizov, apresentou Gleb. Seu pai biológico. Angelica levou a mão à boca, contendo um grito. Timofei permaneceu imóvel, examinando o rosto de Artyom com uma intensidade cortante. O homem não disse nada, não ousou se aproximar. Apenas o observava com uma dor e uma esperança tão profundas que até Gleb sentiu o coração se apertar. Isso é uma loucura, murmurou Timofei. Algum tipo de conspiração maluca? Posso explicar. A voz de Artyom era áspera, como se há muito não fosse usada. Se quiser, disse Artyom, com a voz ainda áspera pelo desuso. Posso contar como tudo aconteceu. Tirou do bolso uma carteira gaste pelo tempo e dela extraiu uma fotografia amarelada, cuidadosamente dobrada. É a gente com a sua mãe. Verão de 1993. Ela tinha 19 anos, eu 21. Timofei pegou a foto com mãos que tremiam levemente. Na imagem desbotada, uma jovem em vestido campestre sorria ao lado de um rapaz à beira de um rio. O rosto da mãe era inconfundível, embora ele nunca tivesse visto tão jovem, tão radiante, com uma alegria genuína nos olhos que agora só conhecia fria e calculista. Nós crescemos no mesmo povoado, em barracos lado a lado, continuou Artyom, como se as palavras pesassem a cada sílaba. Éramos amigos desde crianças. Quando ela entrou na faculdade de medicina, fiquei feliz por ela. Eu continuava trabalhando na fábrica esperando por suas férias. No verão de 93. Hesitou, procurando as palavras certas. Bom, nós nos amávamos. Achava que depois de formada, ela voltaria, que nos casaríamos. Seu olhar se perdeu por um instante, como se revisse aquela época na memória. Em setembro, ela foi embora e nunca mais voltou. Não respondia às cartas. Não tínhamos telefone. Depois, soube por uma vizinha que Regina estava grávida, mas que se casaria com outro, um rapaz rico da cidade. Timofei mantinha os olhos fixos na fotografia, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Seu rosto era uma máscara de pedra, apenas os músculos da mandíbula se contraíam em ritmo acelerado. Por que você não a procurou? Perguntou, a voz rouca. Não tentou encontrar o filho?
Procurei, respondeu Artyom com um sorriso amargo. Vim à cidade, tentei achá-la na faculdade. Mas ela havia se transferido para outra universidade, ninguém sabia para onde. Seus pais já tinham morrido. O rastro se apagou, balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse naquilo. Depois eu apenas aceitei. Pensei que ela tinha escolhido outra vida sem mim e que a criança provavelmente era feliz com o novo pai. Timofei levantou os olhos e encarou Artyom diretamente. No rosto daquele homem, como em um espelho, via seus próprios traços, os mesmos olhos, o mesmo corte dos lábios, a covinha idêntica no queixo. Como posso ter certeza de que tudo isso é verdade? Indagou baixo. Que não é alguma armadilha contra minha mãe? Olhe para nós, respondeu Artyom no mesmo tom. Somos a mesma pessoa, filho. Aquele filho, dito com uma naturalidade tão simples, fez algo estremecer no rosto de Timofei. Ele desviou o olhar para Gleb, que os observava em silêncio a todo aquele tempo. Pai, começou, mas se interrompeu. Gleb Igorevich corrigiu-se, a voz firme apesar da emoção. Você sempre será meu pai. Nada mudará isso. Mas não posso mais viver nessa mentira, nem permitir que sua mãe destrua sua felicidade com suas intrigas. Nesse momento, a porta do quarto se abriu com estrondo. No vão, estava Regina Borisovna, impecavelmente vestida, com o cabelo arrumado à perfeição, mas com uma expressão no rosto que fez Angelica recuar instintivamente. O que está acontecendo aqui? Começou Regina, mas calou-se de repente ao ver Artyom. Empalideceu tão rápido que pareceu prestes a desmaiar. Você? Sussurrou, ofegante. Você? Olá, Regina, disse Artyom, simplesmente. Faz tempo. Ela se agarrou ao batente da porta como se o chão desaparecesse sob seus pés. O que você está fazendo aqui? Sibilou. Como ousa aparecer? Eu convidei, respondeu Gleb com uma calma cortante. Para finalmente revelar a verdade. Timofei não é meu filho. Você me enganou por 30 anos. Isso é mentira. Gritou Regina, a voz tremendo de histeria. É uma conspiração. Vocês todos se uniram contra mim. Gleb apontou para o envelope nas mãos de Timofei. Aqui estão os resultados do teste de DNA. Não deixam dúvidas, Timofei é filho de Artyom. E você mentiu para mim durante todas essas décadas. Exijo um novo teste. Berrou Regina. Isso é uma fraude. Vocês estão todos contra mim. Mamãe, a voz de Timofei soou surpreendentemente firme. Olhe para nós, para mim e para Artyom. Você mesma pode ver que é verdade. Regina emudeceu, os olhos saltando de um rosto para outro como um animal acossado. Então seu rosto se contorceu em um sorrisinho feio, cheio de amargura e ódio. Sim, é verdade. Quase gritou. E daí? Eu estava grávida quando conheci Gleb. Usei ele para sair da miséria, para que meu filho não passasse fome em um barracão como eu passei a juventude toda. E daí? Gleb ganhou uma esposa perfeita, um filho inteligente, respeito na sociedade. Do que ele poderia reclamar? Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Até Regina parece ter percebido que havia dito demais. Levou a mão à boca, como se tentasse engolir as palavras de volta. Então é tudo verdade, disse Gleb, lentamente. 30 anos de mentiras. 30 anos de farsa. Endireitou-se e em sua postura havia algo novo, a dignidade de um homem que finalmente se livrara de correntes. Estou pedindo divórcio, Regina. A partir de amanhã. E acredite, farei tudo para que seja o mais rápido possível. Você não pode. Ela se insurgiu. Temos um contrato, negócios em comum. Não provará nada na justiça. Contratos não valem nada em casos de adultério comprovado, respondeu Gleb, sereno. E eu tenho a prova. Timofei olhou para os dois, o rosto uma máscara de gelo. Eu sou a prova. Regina virou-se para o filho, e seu rosto mudou de repente. A máscara de arrogância desabou, revelando uma mulher apavorada, desesperada. Timóteo, meu filho, sua voz ganhou um tom suplicante. Você entende, eu fiz tudo por você, para que tivesse a melhor educação, as melhores oportunidades. Mamãe, cortou Timofei, e seu tom era glacial. Você mentiu para nós a vida inteira. A minha vida inteira. E agora tenta destruir meu casamento, manchar minha esposa, roubar meu filho. Regina recuou como se tivesse levado um tapa. Como você pode? Depois de tudo que fiz por você. Você me roubou o pai verdadeiro, retrucou Timofei com um riso amargo. Fez um homem bom viver na mentira. E agora tenta me tirar a esposa e o bebê. Saia, ordenou, a voz quebrando-se. Simplesmente saia. Regina olhou para todos, um por um. Gleb com sua determinação tranquila, Artyom com sua dor silenciosa, Timofei com sua fúria gelada, até Angelica, que a observava com pena. Então virou-se e saiu correndo do quarto,
deixando para trás um vazio ensurdecedor. Timofei afundou em uma cadeira, como se de repente não tivesse mais forças. Angelica aproximou-se e pousou a mão em seu ombro. Artyom e Gleg trocaram um olhar. Dois pais de um mesmo filho, agora unidos por laços invisíveis da verdade. E agora? Perguntou Timofei, olhando para as próprias mãos. O que acontece? Agora, disse Gleb, finalmente começaremos a viver sem mentiras. O sol de julho inundava de luz o amplo quarto do hospital de maternidade. Angelica estava semideitada nas almofadas, apertando contra o peito um pequeno embrulho. O rostinho vermelho do bebê franziu-se, ele fez um barulhinho com os lábios enquanto dormia e voltou a se aquietar, apertando com força as mãozinhas. Que lindo! Sussurrou Valentina Petrovna, sentando-se com cuidado na beirada da cama. A cara do Timofei. Timofei, que estava junto à janela, virou-se com um sorriso radiante. Dizem que todos os recém-nascidos se parecem com Churchill, brincou, aproximando-se da esposa e do filho. Passou o dedo com delicadeza pela bochecha minúscula. Mas o nosso é, sem dúvida, o mais bonito. Uma enfermeira espiou pela porta. Tem visitas. Posso deixá-las entrar? Claro, assentiu Angelica, ajustando o cobertor. São nossos pais. Na porta apareceram Artyom e Gleb, um com um enorme buquê de flores silvestres, o outro com um urso de pelúcia que claramente era maior que o recém-nascido. Então, cadê esse herói? Artyom mexia-se desconfortável, com a timidez masculina de quem não sabe como demonstrar emoção. Como vão chamá-lo? Victor, respondeu Angelica, sorrindo para o sogro. Em homenagem ao meu pai. Ótimo nome, aprovou Artyom, e Valentina Petrovna notou como seus olhos se umedeceram. Forte. Confiável. Gleb aproximou-se da cama e inclinou-se sobre o bebê. Olá, Vitya, disse, e pela primeira vez em muito tempo sua voz tremia. Eu sou seu. Hesitou, procurando a palavra certa. Avô, disse Timofei, firme. Você é o avô dele, papai. Um dos dois. O alívio que se espalhou pelo rosto de Gleb foi tão intenso, a gratidão tão profunda, que o coração de Valentina Petrovna se apertou. Aqueles 10 meses haviam transformado muitas coisas, colocado cada peça em seu lugar. Mas o mais surpreendente foi ver como dois homens tão diferentes, Artyom, pragmático e reservado, e Gleb, sensível e às vezes inseguro, haviam encontrado um terreno comum. Não como rivais, mas como dois pais, cada um à sua maneira essencial para Timofei. E o apartamento? Perguntou Artyom quando a euforia inicial se acalmou. Conseguiram terminar a reforma? Terminou ontem, respondeu Timofei com um aceno. Colamos os últimos papéis de parede. Amanhã me encontro com o mestre para verificar a cozinha. Daqui a uma semana já podemos nos mudar. Valentina Petrovna observava o filho com orgulho. Quantas coisas ele havia conseguido naquele tempo. Formou-se na universidade com honras, arranjou emprego na policlínica, resolveu a questão da hipoteca. Gleb, é claro, havia ajudado com a entrada, mas Timofei assumirá sozinho o peso das prestações, recusando-se a viver às custas dos outros. Quero construir minha vida com minhas próprias mãos, dissera ele e cumpriu. E Angelica, mesmo grávida, defenderá seu trabalho de conclusão em pedagogia. Para ter o que fazer quando o pequeno crescer, explicava. O peito de Valentina Petrovna transbordava de orgulho. Era assim que eram seus filhos, verdadeiros, fortes, confiáveis. Vamos indo, disse ela aos homens. Vou ficar mais um pouco com a Anja, depois também vou para casa. O Nikolai prometeu assar uma torta de abóbora para o afilhado. Timofei piscou para a mãe. Dá lembranças ao Nikolai Sergeyevich. Diga que não esqueci a torta de abóbora dele. Estou esperando pela Cristinas. Valentina sorriu, constrangida. Nikolai, o treinador do complexo esportivo vizinho. Tinham se conhecido 6 meses antes por acaso, ao se esbarrar no mercado. Viúvo com 2 filhos adultos, simples, confiável, e sem que ela percebesse passou a aparecer com mais frequência. Ajudava com pequenos concertos, depois ficou. Valentina nunca imaginara que naquela idade, o coração ainda pudesse aquecer assim. Quando os homens saíram, Angelica entregou cuidadosamente o pequeno Vitya, adormecido, aos braços da sogra. Segura um pouco, vou dormir um pouco. Ele chorou a noite toda, esse nosso herói. Valentina recebeu o neto, acomodando-o com delicadeza na curva do braço. Aquele corpinho quente e minúsculo, tão frágil e tão seu. Balançava-o levemente, cantando em voz baixa a mesma canção de ninar que entoara para Angelica anos atrás. Pela janela entreaberta, chegavam os ruídos da cidade, buzinadas, risadas de crianças no parque, o arrulhar dos pombos. A vida seguia e era bela. Creio no servo de Deus, Victor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
entoou o padre, fazendo o sinal da cruz sobre o bebê. O pequeno Vitya, vestido em uma longa túnica branca, chorava nos braços do padrinho Artyom, que parecia ao mesmo tempo orgulhoso e completamente perdido. A madrinha Nina, prima de Valentina Petrovna, agitava-se ao lado, tentando acalmá-lo. Na igreja, apenas os mais próximos. Valentina estava ao lado de Nikolai, que segurava respeitosamente uma vela e se benzia com atenção nos momentos certos. Gleb trouxera Olésia, uma mulher frágil de olhar atento e sorriso tranquilo. Encontrara-a 6 meses depois de iniciar o divórcio, ao esbarrar por acaso em seu perfil nas redes sociais. Descobriu que ela havia voltado à cidade a tempo, trabalhava como cardiologista no mesmo hospital onde Regina Borisovna chefia o departamento. Mas seus caminhos nunca haviam se cruzado, até então. Após a cerimônia, todos se dirigiram a um pequeno café familiar nas proximidades. À mesa decorada para as Cristinas, o batizado, reuniram-se 2 novas famílias entrelaçadas por uma história comum. Por Vitya, levantou o copo Artyom. Por nosso garotão. Que cresça saudável e feliz. E pelos pais dele, acrescentou Gleb, olhando para Timofei e Angelica. Pessoas dignas que se amam. Angelica, ainda mais bonita após a gravidez, irradiava felicidade. Timofei não se afastava dela, checando a cada instante o filho que dormia na cadeirinha portátil. E por nós, os velhos, disse Valentina sorrindo. Por termos vivido até ver tanta alegria. Nikolai passou o braço por seus ombros, e ela se encostou a ele, grata. Quem diria que naquela idade a vida poderia tomar um rumo tão doce? Sabem, refletiu Gleb, olhando para Olésia, às vezes a vida faz curvas estranhas. O que parece uma tragédia pode ser uma chance de recomeçar. E nunca é tarde para consertar os erros, completou Artyom, cortando o bolo. Nem mesmo os de 30 anos atrás. Valentina Petrovna percorreu com o olhar os rostos à mesa. Aqueles que até pouco tempo eram estranhos e agora quase faziam parte da família. A vida de fato tinha seus caprichos. E ela? Hesitou Valentina, sem saber se deveria tocar no assunto doloroso. Regina Borisovna não virá. Um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa. O divórcio de Gleb e Regina arrastava-se. Ela exigia metade dos bens, inclusive parte dos negócios. A relação com o filho seguia tensa. Regina tentara reatar o contato algumas vezes, mas Timofei permanecia irredutível. Convidei, disse ele finalmente. Deixei uma mensagem. Ela não respondeu. Angelica apoiou a mão no ombro do marido. Ela precisa de tempo. Não é fácil admitir que estava errada. 30 anos não se apagam assim, murmurou Timofei com amargura. Agora parece, teremos que esperar mais um pouco. De repente Valentina Petrovna congelou, olhando pela janela do café. Do outro lado da rua, junto a um poste, uma mulher em um taier claro estava parada, tensa. Mesmo à distância dava para ver sua hesitação, o modo como se mexia de um pé para o outro, sem ousar se aproximar. Timofei, sussurrou Valentina, apontando com a cabeça para a janela. Olhe! Ele se virou e seu rosto tremeu. Era Regina, apertando contra o peito um pequeno embrulho, claramente um presente para o afilhado. Vou falar com ela, disse Timofei, levantando-se. Angelica apertou sua mão em apoio silencioso. Valentina observou o Zeto cruzar a rua, parar diante da mãe. A postura era distante, mas não hostil. Falavam. Ele contido. Ela nervosa, ajustando os cabelos a cada instante. Até que Timofei estendeu a mão, apontou para o café, disse algo. Valentina Petrovna quase sentiu as palavras no ar. Mãe, se você está pronta para pedir perdão, pode entrar. Mas nas minhas condições. Regina hesitou, apertando o embrulho. Depois, assentiu com determinação e deu o primeiro passo, seguindo o filho. Valentina desviou o olhar da janela. O que aconteceria dali em diante já não era mais da sua conta. Sua filha era feliz, seu neto estava saudável, sua própria vida ganhará novo sentido. As feridas de Regina Borisovna que se curassem como pudessem. Afinal, todos mereciam uma segunda chance. Angelica, ao ver Timofei e a mãe se aproximarem da porta do café, levantou-se, ajustando o vestido. Mamãe, sussurrou para Valentina, sejamos generosas. Pelo Vitya, concordou Valentina, sorrindo. Sim, pelo neto, por uma nova vida, valia a pena deixar as velhas mágoas para trás. O sininho sobre a porta do café tilintou, anunciando um novo convidado. E quem sabe, um novo começo. Na descrição deste espaço, você encontrará uma lista com todas as histórias compartilhadas, cada uma delas, um fragmento de vida que se entrelaça com as outras, como fios de um mesmo tecido. Que essas narrativas lhe tragam não só entretenimento, mas também reflexões que aqueçam o coração.
Desejamos a você saúde robusta, dias iluminados por pequenos gestos de bondade e um ânimo que persista, mesmo quando o vento soprar contra. Afinal, como bem sabem Valentina, Angelica e até Regina Borisovna, a vida é feita de recomeços, e cada novo capítulo merece ser vivido com esperança.